Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor permitiu nos encontrarmos mais uma vez. Hoje, dia 21 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma. Quaresma com a campanha este ano de 2021 ecumênica da fraternidade. Quaresma que nós começamos na quarta-feira de cinzas. A nossa caminhada com Jesus para a Páscoa. Estamos mais uma vez com Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, estamos iniciando o tempo da Quaresma com a campanha da fraternidade desde 1964, tempo privilegiado de evangelização, e mais uma vez, pela quinta vez, neste ano de 2021, campanha da fraternidade ecumênica, campanha ecumênica. Tempo favorável à conversão, tempo de peregrinação interior, tempo de ir àquele que é fonte de misericórdia, tempo de acolher de modo amoroso o projeto que Deus tem para nós, seus filhos e filhas. É a grande novidade que nós vamos experimentar. Deus é um Deus amoroso, é um Deus que quer penetrar em nosso interior para nos salvar. Portanto, Quaresma, tempo de renovada confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, tempo de nos deixarmos amar mais por Deus e assim, por graça dele, termos uma vida santa. A prática dos exercícios quaresmais nos ajudam a fazer esta caminhada para a Páscoa. Na oração, a certeza do amor de Deus, sua presença amorosa em nossa vida, sua proximidade conosco. No jejum, a superação da satisfação material e imediata. Hoje nós estamos no mundo da satisfação imediata. Austeridade e disciplina. Na esmola, o convite à caridade, lembrando que a mesma é o ápice da vida cristã. Sem caridade não chegaremos a lugar nenhum. É experiência de estar com os pequenos, pobres e com eles ser solidários. Que bom se nós fizermos o propósito destes exercícios quaresmais, oração, jejum e a partilha na esmola. Este ano, a campanha ecumênica da fraternidade aborda a desafiadora divisão entre os cristãos. Por incrível que pareça, os cristãos estão divididos. E se os cristãos estão divididos, o reino de Deus fica prejudicado. Com o lema fraternidade e diálogo, compromisso de amor, e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, é que nós vamos então viver esta campanha. São as igrejas cristãs que se debruçam sobre o pecado da divisão,
pedem perdão e se propõem à comunhão. Igrejas e toda a sociedade são, portanto, convidadas a refletir sobre esta situação de divisão que exige escuta, abertura interior, diálogo, solidariedade e, sobretudo, o respeito pelo diferente. O dia em que nós respeitarmos aqueles que pensam diferente de nós e são diferentes de nós, o mundo vai ser melhor. O mundo vai ser mais conforme o projeto de Deus. Mas o que nós vemos hoje em todos os lugares, inclusive nas igrejas, o que é? É a divisão, é a intolerância. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus é o Deus de todos. Quem o busca de coração sincero o agrada e se faz íntimo, se faz próximo dele. Igrejas cristãs que mais uma vez se deixam interpelar pela busca da fraternidade em favor do corpo de Cristo, que é um só. O corpo de Cristo que é um só. No evangelho deste primeiro domingo da quaresma, onde é que nós nos encontramos com Jesus? No deserto. Aí ele se defronta com o mal. O mal aqui é Satanás, se assim a gente pode dizer. O adversário do projeto de Deus. O diabo. O diabo é aquele que divide, é aquele que espalha, que separa. Movido pelo Espírito, Jesus vence o mal e se põe a anunciar a boa nova do Evangelho de Deus. O tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertam-se e acreditem na boa notícia. Aliás, estas são as primeiras palavras de Jesus. É a partir delas que se compreenderá toda a sua atividade. Vamos compreender melhor. Primeiro, o tempo se cumpriu. O que isto quer dizer? Em Jesus, Deus se entrega totalmente. Ele é aquele que todos esperávamos. Ele é aquele de quem os profetas falaram. O Messias, o Redentor e Salvador. Diante dele, que traz o reino de Deus, é preciso uma decisão, uma ação concreta. Ir com ele ou se afastar dele. Segundo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o amor de Deus que chega para toda a humanidade. Uma vez, numa aula de teologia, um aluno perguntou para o professor, me lembro como se fosse hoje: professor, o senhor está falando tanto do reino de Deus, não é? O que é o reino de Deus? Que a gente está difícil aqui de compreender. O reino de Deus é o amor de Deus que chega para toda a humanidade. O amor de Deus que se aproxima por meio de Jesus de toda a humanidade e provoca transformação total, radical das situações de injustiça que dominam homens e mulheres. O reino de Deus é dinâmico, é movimento, está sempre crescendo e provocando comunhão que muitas vezes não percebemos. Olha a campanha da fraternidade na quaresma como uma oportunidade de comunhão. Caminharmos juntos, se for preciso caminhar nas diferenças. As diferenças fazem parte, elas nos enriquecem. E por último, convertei-vos. O que é conversão? É dar nossa adesão a Jesus. É se dispor a reorientar toda a vida a partir dos sentimentos e da prática dele. Isso é que é conversão. E acreditar na boa notícia. Acreditar quer dizer aceitar o que Jesus realiza. Não ter medo de pôr-se a caminho com ele. Como vimos no Evangelho, ele venceu as tentações da abundância, do prestígio, do poder, que de certo modo nos dominam, privando-nos da verdadeira liberdade. Que esta quaresma
com a campanha ecumênica da fraternidade, nós nos tornemos homens e mulheres novos, de mentes e corações abertos para a construção da unidade. É preciso fazer o caminho. Sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.